Você não é resultado do sonho de Deus. Obrigada. Você é resultado do pensamento. O pensamento que já existe antes de se manifestar nesse mundo. Acho que a Bíblia diz que antes de Deus fundar o mundo, irmão, Ele já tinha sacrificado o cordeiro. Entendeu? Eu estou dizendo que a correnteza desse rio, da sua vida, não é destino. Não está na sua mão. Não está na mão da cigana, nem das cartas. Que o seu destino é a cooperação do pensamento de Deus em movimento. Quem foi que disse para o rio, corre por ali para chegar lá? Se não foi alguém mais poderoso do que ele, que deu ordem para o vento e deu ordem para a água. Eu realmente não estudo a Bíblia, mas é uma coisa meio louca, deveria estudar. Talvez seja o que Deus fez com Salomão. Mas eu também não pedi, não. Não que eu seja ingrato, mas é porque um dia eu acordei assim. Com a capacidade que Deus me deu. Mas tem uma coisa que eu estudo, que eu amo. Eu preciso conversar com os irmãos. O nome do que eu estudo e amo chama-se arte. Principalmente renascentista. Eu sou um amante da arte. E um dia desses eu estava estudando uma escultura muito linda aqui no Brasil. Eu comecei a estudar e aquilo me chamou a atenção pela sua perfeição. É uma obra feita de mármore. Você sabe o que é mármore, irmão? Sabe o que é mármore, irmão? É uma pedra. Se você prestou bem atenção, eu disse mármore. O mármore não é uma pedra comum. Eu não estou falando que a escultura é feita de madeira, de bronze, de osso. A escultura não é feita de prata, de ouro. Não, é de mármore. E mármore tem uma característica diferenciada dos outros minerais. Porque o mármore, dependendo da maneira com que você bate nele, ele quebra. A escultura pela qual me refiro, ela tem 5,17 metros contando o pedestal. Sem o pedestal, só a escultura tem 434 centímetros. Toda em mármore e não tem nenhum emenda. É uma obra de arte de um gênio renascentista chamado Michelangelo Buonarroti. Ela começou a ser esculpida em 1501 e foi concluída em 1504. Isso quer dizer que Brasil não era nem Brasil, que era terra de índio. Ainda hoje é também. Mas quando o novo continente estava sendo descoberto, lá em Florença, na Itália, esse artista estava fazendo aquilo que é uma das maiores obras de arte tratando-se de anatomia humana. Se você for desenhar um corpo humano, você vai fazer um pé maior que o outro, você vai fazer um braço maior que o outro. Este homem fez uma escultura na pedra há 500 anos atrás, com 5 metros de altura, exatamente nas proporções exatas. É simplesmente perfeito. Em casa você vai abrir na internet, Google, vai colocar David Michelangelo. David Michelangelo, e você vai ver o que eu estou falando. Eu fiquei tão entusiasmado que eu decidi pegar um avião no Brasil e ir a Florença estudar e ver ela de perto. E fui. Eu cheguei lá, ela está exposta até hoje, nessa posição. Davi tem uma mão nesse lado, uma outra desse lado, e olha nessa direção, está nu, olhando nessa direção. Ele tem uma mão desse lado porque ele segura uma pedra enrolada numa funda, e aqui é a arte que ele tem de jogar funda. Ele está olhando para Golias. Ele está se preparando para derrotar Golias. É perfeita a anatomia humana. Perfeito. Eu parei e fiquei assim, ó, babando. E as pessoas, incrível, as pessoas passavam a fazer isso. Legal, hein? E ia embora. E a outra passava, o pastor dizia, olha lá que bom, olha, tá pelado. E ia embora. Mas eu ficava olhando. Quando eu cansava um pouco, eu saía 10 minutos, voltava e olhava mais 30
que eu ia e voltava, eu enxergava uma coisa que da outra vez eu não tinha visto. Posso te contar um segredo? A Bíblia é uma obra de arte. Sabe por que tem muita gente que não entende Bíblia? Porque olha para a Bíblia assim, legal, olha lá, você vai passar na Bíblia não foi feita para você observar. Bíblia foi feita para você meditar. Para você entender de Bíblia, você tem que gastar tempo. Tem que sentir. Degustar. Você tem que olhar como se olha para uma obra de arte, assim, ó. Ficar olhando para aquela mesma coisa, até você entender. Aleluia! Olha, se você olhar e entender, não tem problema. Vai dormir, no outro dia você olha de novo e você vai ver coisas que você não tinha visto. É assim. Eu parei, fiquei olhando. E aí eu vi um italiano chegar com um charuto. Era um guia. Eu encostei nele e disse, Adamina, esse é seu último grupo? Ele disse, já estou terminando. Eu falei, eu vou te pagar por 20, para você me falar tudo dessa obra. Tudo é até as coisas que você não fala para o grupo. Ele falou, sozinho? Eu disse, eu quero saber todas as verdades e mentiras, todas as lendas e todos os fatos que envolvem essa grande obra. Sabe por quê? Porque toda grande obra sempre vai estar envolta em verdades e mentiras, em lendas e fatos. Não captou? Você entrou aqui perguntando, por que tem tanta gente que me persegue? Por que tanta gente me calunia? Por que existe tanta fofoca, tanta inverdade ao meu respeito? Sabe por quê? Porque você é uma obra de arte. E toda obra de arte é envolvida de lendas. Se eu fosse acreditar no que as pessoas falam até hoje de mim, eu nem sabia o que eu seria. Mas eu sei por que falam. Porque gostariam de ser o que eu sou. Tudo que as pessoas falam de você é porque lá no fundo das entranhas ela tem inveja de você de ser o que você é. Mas quando ela não pode ser o que você é, então ela critica o que você é. Aquele italiano gostou do euro e voltou e falou. E uma das histórias que ele me contou, eu vou contar para você agora para encerrar a mensagem. Ele me disse que um dia Michelangelo estava andando com o assistente dele em um caminho estreito em Florença, perto de umas pedreiras. Já existiam escultores naquela época, muitos deles existiam das pedras de mármore. Olha para mim. Então Michelangelo Buonarroti está andando com um ajudante, um assistente. Ele parou e olhou para a pedreira e viu uma pedra enorme de mármore, mais grande demais. Aí ele parou, viu aquela pedra e disse assim, a gente tem que levar aquela peça lá para o ateliê. O moço olhou e disse, você ficou doido? Que peça? Aquilo é uma pedra. Aí Michelangelo corrigiu e disse, não, aquilo não é uma pedra. Aquilo é uma obra de arte. Glória a Deus. O assistente gritou, você é louco. Você já tem fama de louco e agora está dizendo que uma pedra é uma obra de arte. Que conversa louca é essa? Ele diz, nunca chame a pedra de obra de arte. Porque para mim ela não é uma pedra, ela é uma obra de arte. E a gente vai pegar ela e vamos levar lá para o ateliê. O moço falou, vamos gastar muito dinheiro. Ele disse, não importa quanto tempo, qual esforço e quanto gasta, mas nós vamos levar ela para o ateliê. E o italiano me disse que o que eles gastaram para arrastar a pedra da pedreira até o ateliê, quando ele vendeu a obra, não pagou 20% do que gastou. Gastou muito mais para trazer do que para vender. Quem me entende, diga amém. Por isso que a gente foi comprado por um alto preço, que não tem como pagar. Trouxeram toras e amarraram nos lombos dos animais e vem puxando a pedra. Sabe quanto tempo?